Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez na Escola de Cristo para aprendermos lições maravilhosas para as nossas vidas. Hoje, 4 de julho de 2025, mas o que aconteceu em 4 de julho de 1776? Essa é uma data muito importante para o mundo, é uma data importante para a religião, a Bíblia, as verdades, as profecias bíblicas. Nós precisamos aprender sobre isso. Nessa data, em 4 de julho de 1776, estava nascendo os Estados Unidos da América. Agora, um país reconhecido, principalmente, o primeiro país que reconheceu foi a França, e depois os outros países reconheceram como sendo um país independente e livre. Então, nós precisamos descobrir algumas coisas com relação ao surgimento dos Estados Unidos da América, que está na Bíblia. Tem uma profecia com relação a esse país que surgiu de uma forma assim espetacular, vindo de uma perseguição religiosa na Inglaterra, e eles fugiram para lá, para o Novo Mundo, onde eles se estabeleceram lá, os colonos, e a partir daí surgiu uma grande e a maior potência, segundo os estudiosos, a maior potência da história do planeta Terra. E nós vamos então descobrir algumas coisas. Para isso, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine, para a gente entender essas verdades dentro da palavra de Deus. Acompanhe comigo e vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, nós somos teus filhos, Senhor, nada somos sem ti. Por isso, Santo e Bom Espírito, nos ilumine agora ao abrirmos a tua palavra, que essas verdades façam parte da nossa vida, que a gente compreenda esse momento que nós estamos vivendo para nos achegarmos mais ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero começar lendo com você algo muito importante que está aqui. Está em Provérbios capítulo 29, Provérbios 29, para a gente poder perceber como a profecia é algo importante para cada um de nós. Nós precisamos conhecer mais sobre as profecias bíblicas, o que a Bíblia revela sobre a história, sobre as nossas vidas, sobre o cristianismo, sobre a volta de Jesus. As profecias, elas existem. Capítulo 29, verso 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então aqui, sem profecia bíblica, o povo vai se corromper. Por quê? Porque profecia é uma palavra que vem do profeta. E o profeta é o mensageiro de Deus, é aquele que é o porta-voz da vontade de Deus para a humanidade. Então nós precisamos compreender as profecias bíblicas. E não é diferente no Apocalipse. João, o grande profeta, o homem de Deus, trouxe o Apocalipse para cada um de nós, que Apocalipse nada mais é do que a revelação de Jesus Cristo para cada um de nós, os seus servos. Então nós precisamos entender. Então aqui Apocalipse traz uma questão interessante para a gente poder aprender, para a gente poder viver essa perspectiva e compreender. Pronto. Nós temos aqui, no capítulo 13, uma besta. A primeira besta, e aí surge no verso 11 do capítulo 13, a segunda besta. As características nós precisamos entender. Quando João fala, no capítulo 13, João está falando, besta, para você já entender, é um animal. E animal na profecia significa rei ou reino, segundo Daniel, que nós temos lá esse relato, tá? Então, animal significa rei ou reino. Isso está no capítulo 7, verso 17 de Daniel. Ele traz essas respostas. E aí, nós precisamos entender essas características aqui. Aí, a primeira besta do capítulo 13, verso 1, diz assim: e vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Segundo os estudiosos aqui, é um consenso dos mais antigos e os mais jovens, que esse texto aqui está se referindo a Roma, nas suas duas fases. Roma imperial e Roma religiosa, que dominaram por muitos anos. Roma assumiu o poder em 168 a.C., e só foi perder o seu poder como império
ela foi como império até 470 depois de Cristo. Aí, agora, os bispos assumiram o poder como império também, só vai perder o seu poderio, os bispos, ou seja, a fase religiosa, em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte, que era imperador da França, quando da Revolução Francesa, foi lá e prendeu o Papa e levou exilado para a França, e ele morreu lá. Pronto. Nesse período, o Império Romano, nas suas duas fases, perdeu. E aqui a gente percebe umas coisas interessantes. Vi emergir do mar uma besta, um reino. Mar, na profecia, mar significa água, né? Mar não é um conjunto de água. E na profecia, água significa povos. O próprio Apocalipse, capítulo 17, só para a gente compreender, 17, verso 15, vai dizer isso aqui, para a gente poder entender. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz, ou mulher prostituta, ou igreja falsa, está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, ou seja, água na profecia significa povos, ou seja, é uma região densamente povoada, onde existe muita gente, tá? Agora, isso aqui é só para a gente perceber. Então, mas aí, essa foi a primeira, só para você ter um vislumbre. Agora aparece a segunda besta. A segunda besta, no capítulo 13, verso 11, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Se a água é um local densamente povoado, onde existem muitas pessoas, terra é o contrário disso. É uma região onde não tem quase pessoas. É despovoada. Pronto, então a gente já percebe. Então surgiu o quê? Um reino em uma região despovoada da terra. E aí, qual foi essa nação que surgiu assim de forma poderosa? Nós sabemos que foi os Estados Unidos, saiu da perseguição lá de Roma, da Inglaterra, e foi para o Novo Mundo, foi para os Estados Unidos do Norte, né? América do Norte. Pronto, aqui está. Aí, olha as características. Vi emergir uma besta, vi outra besta emergir da terra. Vi outro reino emergir de um local onde não tinha praticamente gente. Possuía 2 chifres, parecendo como um cordeiro, mas falava como dragão. Aqui está. Olha só, possuía 2 chifres. Chifres na profecia representa poder. Então nós temos 2 poderes que governam, são 2 partidos. Isso os estudiosos colocam, 2 partidos dos Estados Unidos, que os republicanos e os democratas. Ou seja, só esse ao longo da história. Não tem muitos partidos, é só esse. Um representa a direita e outro representa a esquerda. Esses são os 2 partidos. Os republicanos representando a direita e os democratas representando a esquerda. Nós temos esses 2, isso aqui. Aí tem outra característica para a gente perceber. Também, quando esses colonos vieram lá perseguidos, uma outra característica que se aplica aqui, segundo os estudiosos, eles chegaram nos Estados Unidos com uma ideia muito clara, onde eles agora teriam uma igreja sem papa e um estado sem rei. Pronto, 2 ideias, 2 chifres, dois chifres aqui relacionado também a isso. É outra aplicação para os Estados Unidos, que foi a mentalidade daqueles que estavam começando esse novo império, esse novo país, essa nova perspectiva que eles estavam querendo. Aí diz também que parecendo como um cordeiro. O cordeiro 28 vezes no Apocalipse vai trazer o título de cordeiro relacionado a Cristo. Mas aqui está dizendo que parecia um cordeiro, ou seja, essa nação surgiu com todas as características cristãs, mas o que a gente percebe é que essa característica eles iriam mudar. Por quê? Porque logo em seguida falava como um dragão, mas surgiu logo no início, a ideia era um cristianismo verdadeiro. Essa nação cresceu com essa filosofia cristã. Mas uma outra coisa para a gente perceber aqui, parecendo como um cordeiro. Cordeiro é um animal jovem ou um animal velho? Um animal jovem. Um animal velho seria uma ovelha. Se ele quisesse descrever aqui como sendo um país da Europa, um país velho, que seria esse outro reino,
ele estaria um animal velho. Não, mas ele diz que parecendo como um cordeiro, um animal jovem. Sabe, ali um cordeiro é um animalzinho pequeno. Então está mostrando que esse novo reino que ia surgir é muito novo. E aí nós observamos isso, e que no final falaria como dragão. Ou seja, a gente percebe que os Estados Unidos usam o seu poder, porque segundo os estudiosos é a maior potência que já existiu ao longo da história do planeta Terra. E a gente percebe isso. E eles se intrometem, eles entram em qualquer situação, qualquer guerra e saem vitoriosos. Segundo os estudiosos, a única guerra que os Estados Unidos perdiam foi a do Vietnã, mas todas as outras guerras que eles entraram, eles saíram vencedores. É uma potência. Agora, eu quero pensar com você aqui para a gente analisar. Olha só, quantos anos tem os Estados Unidos? A sua emancipação, o seu reconhecimento de como um país foi 4 de julho de 1776. Sabe quantos anos? 249 anos. É muito jovem. E já é essa potência toda. Por quê? Porque a Bíblia já trazia essas características, que estaria surgindo esse novo poder, esse novo reino. Besta é um novo reino, com novas perspectivas, estaria exercendo toda essa autoridade. Para quê? Para levar as pessoas a adorar a outra besta, ou seja, vai ter uma ligação. Então eu e você precisamos conhecer mais sobre as profecias bíblicas para que a gente possa confiar muito mais na palavra de Deus. Queridos, são muitos detalhes, mas eu queria só trazer isso aqui para que você compreenda que essa data, 4 de julho desse ano, mas também 4 de julho de 1776 é uma marca, é uma data muito importante, onde surgiu profeticamente um novo reino que estaria dominando o mundo. Então a Bíblia, ela é a verdade, nós precisamos nos render a Deus, porque Deus está no comando e controle de tudo. Nada passa desapercebido. Deus, ele está guiando a sua vida e a minha vida para que juntos possamos confiar nele, para que possamos nos entregar a ele, ter a certeza de que em meio aos desafios desse mundo, nós podemos viver a esperança da eternidade. Você quer confiar em Deus? Você quer confiar na sua palavra? Olha o que o texto, aquele primeiro texto. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, mas quando há profecia, quando o profeta fala e nós seguimos a palavra profética, nós somos abençoados. Crede no Senhor, seu Deus, estareis seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos abrir a Bíblia e entender verdades maravilhosas. Liberte no Senhor dos erros e dar-nos sabedoria para vivermos segundo a tua vontade. Abençoe os teus filhos, por Jesus. Amém.